Maltinha, bom dia, boa noite, boa tarde, bom almoço a todos e bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Este é o nono, exatamente, nona rodada, não é? Como eles chamam, do modo carreira, equivale à oitava jornada. Portanto, um destes jogos foi para a Copa, para a Taça. Jogamos contra o nosso amigo Simões e jogamos num 4-5-1, porque estamos numa fase de crescimento do plantel, onde estamos a comprar jogadores do Olheiro de nota 80 e tal e a vendê-los. E esses jogadores que a gente compra não são para jogar, é só para fazer dinheiro, porque os jogadores que vão jogar são já de notas 100 e tais. Estou com algum problema porque só tenho 5 médios, tenho um bom avançado, tenho 4/3 bons defesas e um bom guarda-redes, portanto estamos com pouco banco. E a ideia de estar sempre a comprar e a vender jogadores de 80 e tal é melhorar o banco, aos poucos, vamos melhorando. É essa a ideia. Para este jogo jogamos num 4-5-1 por obrigação. É uma tática da nossa confiança, mas se tivéssemos uma equipa muitíssimo versátil, jogávamos em 4-3-3. Mas estamos em primeiro no modo carreira à oitava jornada, portanto a gente quer manter o primeiro lugar. Vamos ver se é possível ou não. Boa sorte ao Simões, que seja um ótimo jogo. Vamos a isso. Começa a partida. 10 minutos de jogo, tudo empatado. Temos uma grande chance para Toni Kroos. Toni Kroos vai rematar e falhou. A primeira oportunidade do jogo é nossa. A bola vai por cima da baliza. Mais uma oportunidade. Começámos fortes em termos de oportunidades, mas eles já melhoraram. Verratti tenta o gol do 1-0. Verratti falha. Eu confio nos nossos médios, Verratti e Toni Kroos principalmente. Preciso da sua eficácia. Kylian Mbappé, lá vai ele, Mbappé, passa a Toni Kroos, muito bem, Toni Kroos. Nas táticas de 4-5-1, os jogadores do meio campo são normalmente quem fazem os golos. Portanto, eu não espero que o Mbappé faça golos, eu espero é que os outros façam. É isso que precisamos. E até agora 0-0 ao intervalo, mas podíamos ter mais qualquer coisa, não é? Uma bola podia ter entrado. E até agora ainda não tivemos essa sorte. A defesa continua ótima. Até agora em 7 ou 8 jogos ainda não sofremos golos. E não sofrer é um bom caminho, pelo menos para não perder. Portanto, agora temos de tentar também marcar. Temos aqui um cartão amarelo para Declan Rice e para Courtois. Ramsey tem uma oportunidade para eles. Nesta segunda parte até agora ainda não tivemos nenhuma. Vai para os últimos 20 minutos. Temos uma grande oportunidade. Aquele Mbappé que vai tentar fazer o gol. O avançado. Mbappé. Falhou. As oportunidades de perigo até agora foram mais nossas. Mas a bola ainda não ter entrado. Caicedo, bora Caicedo. Ih, caraças para isto, pá. Não entra a porcaria da bola. Verratti é substituído. Entrou um jogador de 50 e tal, se não me engano. E apito final. Portanto, tivemos boas oportunidades, jogámos bem, não marcámos. Continuámos excelentes na defesa. No ataque é que a história é outra, não é? A gente estamos um bocadinho preocupados com a falta de eficácia em alguns jogos, principalmente num jogo destes em casa. Olhando para a estatística, 9 remates a 3, o jogo foi nosso. Domínio total do jogo, fomos agressivos com árbitro laranja, como manda a regra quase, em 4-5-1. Mais 20% de posse de bola, bastante mais remates, a nível de cantos foi equilibrado. Um bom jogo de futebol, nós alinhámos com estes jogadores, portanto conseguimos descansar Lisandro Martínez, que estava a amarelo, e eu não gosto de ter jogadores a amarelo. De resto foi tudo, jogámos com tudo, toda a gente lá para dentro. Estamos a tentar vender jogadores agora, temos os jogadores de 80 à venda, portanto este, o médio, o defesa, e precisamos de pôr mais um, que é, por exemplo, o Rudiger. Portanto, 4 jogadores à venda. Aliás, em vez do Rudiger, se calhar vou pôr antes. Não posso pôr o Musiala. O Musiala não ponho à venda. Tem 20 aninhos apenas. Portanto, vai ter que ser o Rudiger. Rudiger lá para dentro à venda. Ok. Portanto, vamos olhar para o estádio que passou de nível. Ele já está a nível 2, treinos também a nível 2, portanto, aproveitámos os eventos e estamos quase com o estádio a nível 3. Adversário da manhã é Cascão. Já percebemos que saímos da liderança. Vamos ver como é que correu os resultados de hoje. Medinas empata contra Duarte Inácio. Carlos Grativol ganha 2-0 ao Matusalém Severino. Estrilha empata com Zé Tigresa. Messi empata a 1 com o Andrei.
Muitos empates nesta jornada. King perde contra o Cascão, o nosso adversário da manhã, ganhar fora de casa. Vai entrar no jogo com muita confiança ao Cascão. Provavelmente vai ser o primeiro treinador a marcar-nos um golo neste campeonato. Ora bem, Johnny Costa ganha 2-0 ao Pinto Blue. Nós empatamos a 0 contra o Simões. O Lil Jeep ganha 1-0 ao João Rodrigues. Isto significa que Johnny Costa volta à liderança que teve na jornada passada. Estrilho empata e não nos ultrapassa. Cascão volta cá em cima. Volta a estar cá em cima com 12 pontos em igualdade pontual com o quinto classificado, sexto, sétimo e oitavo. Portanto, muita concorrência nestes lugares para chegar aos lugares de cima. Portanto, a liga está super, super equilibrada. João Rodrigues ainda não lhe está a sair, o jogo não lhe está a sair até ao momento. Medinas também não, ainda com 0 vitórias, com muitos empates. Nós mantemos os 0 golos sofridos em 8 jogos. 8 jogos, 8 golos marcados, 0 sofridos. É incrível. Isto não é muito normal, ok? Nós não podemos estar a falar isto como se fosse normal para nós. Não é. Isto é muito raro acontecer connosco. Portanto, está-nos a sair bem o jogo defensivamente. Ofensivamente, mais ou menos, podia estar melhor, não é? Kylian Mbappé em 6 jogos faz 0 golos. É mau, como é óbvio. E depois estamos dependentes do Verratti e neste caso do Musiala. O próprio Toni Kroos não fez gol nenhum. Enfim, portanto, isto não é o ideal, não é? Temos já o Olheiro a ir buscar médios, o Scout. Daqui a 12 horas vem com médios, porque temos um meio campo muito cansado e a gente precisa de fazer uma rotação grande neste jogo fora de casa com o Cascão, possivelmente. Rodar o meio campo todo, meter... O ideal seria comprar 3 jogadores para o meio campo, mas para isso precisava de conseguir vender 2 deles. 2 destes jogadores que estão à venda tinham que ser vendidos. Portanto, comprava meio campo, para descansar 3 jogadores dos que estão cansados. Um deles era Toni Kroos e depois 2 destes. Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um saltinho nas outras ligas. Na Liga de Grupos jogamos em casa com o Baga, com o nosso 4-4-2 maluco. Por acaso até tem resultado, embora no modo carreira a gente tenha experimentado na eliminatória da taça e fomos eliminados, portanto ele está a resultar nesta liga, mas não no modo carreira. Entretanto já tenho sede e não tenho água. O gol deles, Trapattoni a fazer o golo, o histórico jogador e treinador. E vamos perder, não é? Dá para perceber que vamos perder. Dá para perceber como quem diz. Se a gente marcar, empata. Bora lá, Juventus. Então, este campeonato não há tanta pressão. Acabamos por perder, o Baga ganha-nos e falha até um penalti. 12 remates a 10 contra outro 4-4-2. Portanto, o nosso 4-4-2 está desafinado. Está desafinado, a gente vai ter que fazer uns ajustes porque não tem andado grande coisa. Enfim, é um 4-4-2 muito ofensivo, com as barras de pressão altíssimas e isso às vezes gera alguns problemas. Ora bem, malta, na batalha a história é outra. Jogamos fora de casa, jogamos em 4-5-1, a tática tem resultado bem, estatisticamente temos estado bem. Agora precisamos de resultados, precisamos de não perder este jogo, é imperial não perder este jogo. Bora lá. A batalha está dividida por 3 pontos, é 9ª jornada, faltam apenas 2 jornadas e precisamos de não ter uma jornada negativa hoje, e é o gol nosso, Luka Modric. 1-0 ao intervalo, está-nos a correr bem até ao momento. Está a acabar, faltam 10. 10 minutinhos, malta. Está quase. Está quase, porra. Grande vitória. Importantíssima esta vitória, malta. Importantíssimo. Vitória crucial para nós. Não merecida, mas eficaz. As duas equipas foram bastante agressivas. A deles então 21 faltas, minha nossa. 7 remates a 5, jogo super equilibrado, com um bocadinho mais pendor para o adversário. Portanto, podíamos sair daqui derrotados, saímos daqui vencedores. Foi para compensar o jogo passado em que saímos daqui derrotados e podíamos ter saído vencedores com um ligeiro também de domínio e com o penalti falhado. Portanto, compensou. Vamos ver os resultados de hoje, maltinha. Vítor empata, não foi bom. O empate não foi nada bom. Vítor é um bocadinho superior, mas não ganha. Nós conseguimos ganhar fora, é importantíssimo. Simões também não ganha. 9 remates a 6 também é um bocadinho superior e o jogo acaba empatado. E o Leandro perde fora. Leandro a perder fora, 10 remates a 6. Danilo a ganhar, muito bem, importante esta vitória.
tivemos uma jornada de 3 jogos em casa e saímos daqui com 2 vitórias e uma derrota, são 3 pontos para nós. Vamos para a última jornada com 6 pontos a mais que o adversário. O adversário tem mais um jogo em casa, portanto a batalha está boa, não está a ganha muito longe disso, não é? A batalha muito equilibrada, só temos de dar os parabéns também aos Portugal Fighter. Aqui já está praticamente perdido, as coisas aqui estão complicadíssimas, uma desvantagem de 9 pontos e eles têm a vantagem também a nível de plantel. Na última jornada nós temos o jogo em casa, temos outro e depois temos 3 jogos fora, portanto 3 jogos fora para tentar pontuar, portanto eles só conseguem nos ganhar se eles tiverem uma jornada com mais 2 vitórias do que nós, ok? Aí se tiverem mais 2 vitórias do que nós, empatam a batalha pontualmente, depois é o OSM que vai decidir através de uns critérios malucos quem é que vai ganhar a batalha, porque não há empates. Por acaso há em casos muito, muito raros, mas não há empates, na regra geral não há empates. Ora bem, vamos só pôr aqui uns jogadorzinhos à venda, jogadores que estão um bocado cansados, neste caso serão os jogadores aqui do meio campo, não precisam de ser muito caros, portanto a gente sabe perfeitamente que não é fácil vender jogadores. E estou a pôr jogadores, portanto estão mais cansados, relativamente baratos para serem vendidos. Entretanto, tenho 143 milhões de euros. Posso ver se tenho aqui algum defesa. Preciso de um central fresco. O defesa central podemos já ir buscar, portanto temos aqui um. É o melhor logo possível, nem interessa muito o preço, nós queremos é a qualidade. Qualidade agora é o que mais importa. Quanto ao meio campo, isto é avançado. Quanto ao meio campo, qualidade também, portanto pode ser por exemplo o Milankovic Savic. Não temos dinheiro. Portanto, para já, se não temos dinheiro, não vou comprar nada. Aqui temos também o Alaba e o Dalot. Por 45 milhões o Dalot não era mau, com 40 de ataque. Porque eu tenho aqui o Arnold que tem apenas 20. Aliás, sim, o Arnold tem apenas 21 de ataque. Eu não sei porque eles fizeram o Arnold muito fraco a nível ofensivo. Para já não vou já contratar. Não vou já contratar. É possível que amanhã também faça vendas instantâneas. O nosso plantel está muito forte. Baixamos um bocadinho de rendimento, mas os jogadores que não são sedentários vão ter que ser vendidos de uma maneira ou de outra. Portanto, nas últimas jornadas eu recomendo a todos as vendas instantâneas, são importantes. Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um saltinho no vídeo de ontem. Maltinha, lembrem-se, nós temos outro canal. Basta irem ao nosso perfil, clicar aqui na aba canais e nós temos aqui o nosso outro canal de Football Manager em português com episódios diários para vocês. A malta tem gostado muito da série, temos apenas 2.500 subscritores, são poucos, mas a série tem muita gente a assistir, portanto os episódios estão na casa das 400, 500, alguns chegam às 600 views, portanto estão sempre boas visualizações. Começámos com uma equipa da 6ª divisão, aliás, da 5ª divisão inglesa, e queremos tornar o York City, que é esta equipa, na melhor equipa do mundo. Portanto é uma série de FM23, portanto quando sair o FM24 vamos começar uma nova série de FM24, portanto quem quiser acompanhar o nosso outro canal, Football Manager em português. Ora bem, malta, no nosso canal vamos aqui ao episódiozinho de ontem. Nós temos aqui 21 comentários hoje. Carlos diz: Olá Santana, eu sou o Carlos dos Pastel de Nata e venho desde já agradecer-te por divulgares a nossa liga de recrutamento. Obrigado, votos de muito sucesso aqui para o canal, excelente continuação do modo carreira. Portanto, eu ontem anunciei que o grupo Pastel de Nata, um ótimo grupo da nossa comunidade, está a recrutar para uma liga de recrutamento. Portanto, estão a fazer captações, no fundo. Quem quiser participar, veja o vídeo de ontem ou então responda a este comentário a dizer que também queria participar e escreva o vosso nickname, uma coisa assim, que provavelmente eles vão chegar até vocês. O Fernando Viatudense diz: Boas Santana, foi pena a estrelinha do modo carreira não ter estado na batalha, é verdade. Mas hoje foi ao contrário, não tivemos estrelinha no modo carreira, mas tivemos a estrelinha na batalha. Portanto isto compensa-se uma à outra. Ficou perigosa esta batalha e eu estou curioso por este desfecho. No modo carreira estou a ver essa taça a ficar aí ao teu lado, mas não te podes distrair com esses adversários. É verdade, os nossos adversários são muito bons. A taça do 13º modo de carreira está aqui. Está aqui, maltinha. Eu depois vou colar e vou enviar ao vencedor. Se for português, se for brasileiro, eu não vou enviar,
porque já tivemos um problema com o campeão anterior, com o Pirro. Gastei quase 40 euros em portos de envio, mais na produção da taça, e não chegou lá, portanto ainda não chegou lá. Já passou para aí uns 3 ou 4 meses e ainda não chegou lá a taça. Enfim. O Eri Games diz, boa Santana, vamos ao título. Era bom, vamos tentar. À luta, vamos lutar até ao fim, se vou-vos garantir isso. Boa Santana, comecei de novo a jogar ao SM depois de 3 anos parado. Engraçado que as táticas meta continuam as mesmas. Abraço. É verdade, eu quando ensino as táticas meta, vocês têm aqui no canal tudo explicadinho, muito organizado, que é para, enfim, qualquer pessoa não ter dificuldade em chegar lá. Temos o perfil do canal, temos o modo carreira que está a dar, temos os vídeos especiais mais recentes, publicados, temos os vídeos subtitulados, portanto, os vídeos com legendas para quem não percebe português, e temos as táticas meta, as melhores dicas, e aqui nas táticas meta temos todas, ou quase todas, as principais táticas metas do jogo. E estas táticas, como eu disse já há 3 anos atrás, quando o canal tinha nascido, as táticas meta são intemporais. São intemporais. Umas vezes estão mais fortes, outras vezes estão menos, mas são intemporais. Eu ensino como construir uma tática de todas as táticas do jogo. Portanto, quem quiser aprender a jogar com qualquer tática do jogo, basta ver cada uma das táticas o vídeo. Veja com atenção que eu explico alguns pormenores interessantes. Tovi diz-nos como pode nos últimos dias de batalha de grupos estavam muito bem e hoje perderam quase todas as partidas. É verdade, Tovi. A batalha ficou muito equilibrada de repente, mas nesta última jornada as coisas melhoraram. Portanto, já temos 6 pontos para a última jornada. Vai ser uma grande batalha. Gabi Pereira diz-nos, no Olheiro tenho um jogador de 21 anos com 102, português, e um francês com 109 de 23 anos. Qual dos dois escolho? O bónus de nacionalidade é alemão e só me falta um avançado. Esqueci-me de pôr que era para ser alemão. Qual destes dois vou escolher? Se não tens urgência, manda vir outra vez o Olheiro, borrifa-te para esses jogadores, não ligues, e manda vir outra vez o Olheiro com um alemão. Isso é o ideal. Se não conseguires e tiveres dinheiro, o francês, como é óbvio, está melhor. Porque a idade não é assim tão diferente. Quando é que é o próximo modo carreira? É a pergunta. E se houver, como é que eu faço para participar? Ele explica isso em quase todos os vídeos. Ainda vai demorar até ao próximo modo carreira. Quando acontecer, tens de te inscrever por um link que o Santana dá. Depois ele sorteia os nomes dos treinadores na live a quem calhar. E quem calhar, ele convida. Portanto, foi isto que o Etniciladiv, que tem aqui a imagem do Peaky Blinders, parece, explicou. Portanto, a gente no início de cada modo de carreira fazemos uma live. Nessa live damos um link para as pessoas se inscreverem e fazemos um sorteio na própria live. Há um sorteio especial que é só para os membros apoiantes do canal OSM Pro, os presidentes. É só clicar no botãozinho de aderir e ver as condições. Preço que estou a vender calcitrine. Basicamente é assistir à live, portanto, e estar atento e ter sorte. Outra coisa, quando começa o próximo, portanto, quando acaba o modo de carreira a gente faz uma pausa. Portanto, este ainda falta um bocadinho para acabar. Quando acabar a gente faz uma pausa. 1 mês, 2 meses no máximo, e depois, pimba, 13º modo de carreira, e eu anuncio em todo lado. No Discord, no Instagram, aqui no canal de YouTube, que é para o máximo número de pessoas assistirem à live, a estarem presentes no início do próximo modo de carreira. Sérgio, quando é o próximo modo de carreira? Já li. Ricardo Pereira diz-nos devia haver uma investigação, os árbitros andam comprados, o simulador também, é verdade, o nosso amigo Ricardo ali com algum azar no modo de carreira. Eu penso que este Ricardo Pereira é o Messi CR7, quase certeza, espero não me estar a enganar que eu ainda não sei decorar alguns nicknames. O David Esteves sei que é o Zé Tigresa. É por isso que eu detesto o evento das transferências. Quando o evento está a bombar, temos de estar sempre em cima do jogo. No pós-evento, mal se vende um jogador. Não me lembro de vender um jogador que seja, é horrível. É verdade. No pós-evento não se vende nada, zero. Portanto, eu ando aqui com os jogadores à venda e não se vende. É por isso que mudei de estratégia. Portanto, agora em vez de vender os jogadores de 100, que não se vendem, estou a vender jogadores a 80, que é mais provável serem vendidos. Ora bem, Chocau Brabo diz: não meteste o link de recrutamento dos pastel de nata, um abraço. Boas, também podes encontrar o link através do fórum no seguinte caminho: fóruns em português, OSM o jogo, e no Discord também tens lá o link, ok?
Portanto, o Carlos ajudou nesse aspecto e eu por acaso esqueci-me, não foi bem esquecimento, eu tenho que fazer umas coisas para poder fazer um comentário antes de um vídeo estar público, não é fácil, é preciso fazer umas maroscas. O Henrique Ivan dá aqui umas palminhas, obrigado aqui ao nosso amigo Henrique. Quem quiser participar no recrutamento dos Portucali, eu vou meter lá o link afixado no primeiro comentário da descrição, ok? Vou fazer isso. Um abraço, malta, até amanhã, fiquem bem, um grande abraço a todos, obrigado a toda a gente que nos tem apoiado, obrigado aos nossos presidentes, a quem deixa uma doaçãozinha, a quem deixam um likezinho no vídeo, que é uma coisa que eu peço sempre a vocês. Obrigado a todos, malta, e até amanhã.